Fala, meu povo, tudo bem? E aí, Denise, como é que estão os primeiros dias aqui na cova? Pode vir. Maravilhosos. Agora estamos indo em direção ao mercado Continente, para conhecer o continente. Os dias que antecederam a nossa viagem foram bastante com muita ansiedade. A Denise ficou bastante agitada, ela preocupada com as coisas, com ajeitar as coisas. A gente comprou uma balança para pesar as malas, para que a gente tivesse menos problemas em relação aos pesos das malas, porque nós podíamos carregar cada uma mala de 23 quilos, uma mala de 10 quilos que a gente levaria junto conosco na aeronave e mais uma mochila que poderia colocar debaixo do banco do assento da frente dentro do avião. E colegas da Júlia fizeram uma festa surpresa para ela na sexta-feira antes da nossa viagem. Eu chamei alguns amigos e algumas pessoas lá do Detran, os colegas do Detran e o pessoal da UERGS, para fazer uma despedida simbólica que aconteceu na sexta-feira. A gente reuniu algumas pessoas que puderam estar conosco lá para se despedir da gente. Vai ter uma coisa de puxar, eu falei. Ela disse assim, ó, isso é a tua cara e falou ali, né? Pronto, Júlia, tudo pronto pra gente sair? Então tá, é a última parada no Brasil. Agora estamos indo para Lisboa. Amanhã de manhã a gente chega lá e já pega o avião pro Porto. E depois um taxizinho, né? Um transfer lá pra Póvoa de Varzim. É nóis, né? E você sabe que imprevistos acontecem. E depois que passa, a gente acha engraçado, a gente vê que é uma experiência que a gente passou. Mas a nossa viagem aqui para Portugal, ela teve alguns percalços. A primeira foi a viagem de Campinas, de Viracopos até Lisboa. Foi quando tinha duas crianças dentro do avião e quando uma parava de chorar, a outra começava a chorar. Mas não é problema, isso não é um problema, isso acontece, é uma coisa natural. O que não é natural tinha um casal na minha frente, na frente da Júlia, que o homem teve um mal súbito e de uma hora para outra a mulher começou a gritar dentro do avião, dizendo que o marido dela tinha desmaiado, estava suando frio. Então teve todo aquele alvoroço de chamar médicos voluntários para tentar acudir ele. Graças a Deus não aconteceu nada, eu acho que deu uma queda de pressão, mas logo depois isso se resolveu. Mas foi mais uma coisa que aconteceu durante o voo. Acabou que nós passamos o voo inteiro praticamente sem dormir. Mesmo a gente chegando um pouquinho antes em Lisboa, foi pedido para que nós ficássemos dentro do avião, porque a imigração pediu para esperar. Nós esperamos mais uns 20, 30 minutos. Depois nós tivemos que pegar o ônibus do avião até a parte de imigração do aeroporto. Quando chegou na imigração, estava lotado. Imagina umas 300, 400 pessoas e mais o nosso avião chegando. Eu calculo que tinha umas 600 pessoas para fazer imigração. E nós tínhamos a conexão para o Porto, né? As malas já estavam indo para o Porto. Conclusão, perdemos a conexão. O nosso voo era meio-dia, a gente chegou na fila meio-dia às 11h30 e acabamos saindo de lá só às 1h30 da tarde. Aí fomos fazer uma corrida para saber como é que nós íamos resolver a questão da conexão para o Porto. Com a conexão perdida, tivemos que sair para fora do aeroporto, conversar com o pessoal da Azul, que eu comprei as passagens da Azul, nós iríamos de TAP. Tive que remanejar o nosso voo para as 16 horas, do meio-dia para as 16 horas. Trocar as bagagens todas de avião, pedir para trocar, porque elas ficaram lá em Lisboa. E aí chegamos aqui no Porto. Aí tá tudo resolvido, correto? Só que não. Quando nós chegamos aqui no Porto, no aeroporto Sá Carneiro, nós tínhamos 5 malas que estavam despachadas, 3 que vieram diretamente do Brasil e mais 2 que tivemos que despachar em Lisboa, porque não caberiam no avião que vinha dentro do avião junto conosco, mais 2 bagagens, então tinham 5 que nós deveríamos recuperar aqui no Porto. Ficamos lá recuperando uma, recuperando outra e quando vê a última não chegou, esvaziou tudo o saguão, ficamos nós lá esperando a mala da Denise e a mala da Denise não apareceu. Foi aí que bateu o pavor na Denise. Ela ficou apavorada com a possibilidade de ficar sem uma mala. A mala principal dela, aquela que tinha 23 quilos, e ela ficou apavorada em relação principalmente aos medicamentos que ela tinha dentro dessa bagagem. Fomos nos achados e perdidos, aí fizemos o relato lá de qual era a bagagem, como é que era o tipo da mala, deixamos a chave do cadeado lá.
e fomos embora sem a mala da Denise. Ela muito preocupada em relação a essa mala. No outro dia de manhã, 9h30 da manhã, estavam lá com a bagagem entregue para nós. Foi muito bom isso. Então, aí estávamos com tudo resolvido em relação à questão da bagagem e a viagem terminou dessa maneira. Na imigração, apesar de termos que ficar lá 2 horas esperando, na hora que chegou a nossa vez, eu simplesmente apresentei o meu passaporte, que tinha o visto D7. Ele pediu para ver o meu rosto, o rosto da Denise, o rosto da Júlia, e nos deu boas-vindas e perguntou se a Júlia estava feliz em vir morar em Portugal, e foi isso. Foi basicamente isso, nada de problemático. Então, estar com os documentos tudo certo, ter um visto, eu acho que facilita muito essa parte de imigração aqui para a Europa. Tenha em mente isso, de você vir já com o visto certinho. Eu quero agradecer demais os membros do canal que participam do nosso grupo do WhatsApp. É muito boa a colaboração do pessoal por lá. Eu agradeço demais vocês serem membros do nosso canal. O pessoal que quer ficar bem atualizado em relação ao que está acontecendo na nossa vida, pode nos acompanhar também no Instagram. Nosso Instagram é @KISTEuropa. Siga a gente por lá, é bem legal. A gente consegue ser mais rápido lá do que aqui no YouTube.